O perigo da irresponsabilidade. Jovens bebem na rua, dirigem e provocam acidentes. O carro que matou o Cristiano Araújo estava a quase 180 por hora no momento do acidente. Motorista de ônibus atira em passageiro que não pagou a passagem. Ex-ministro José Dirceu se cala na CPI da Petrobras. A conta não fecha. Governo federal apresenta orçamento para o ano que vem com déficit de 30 bilhões. Em Israel, os segredos para conservar a cópia mais antiga dos 10 mandamentos. Na reportagem especial, o roqueiro que gosta de tudo certinho e a cantora que fala ao contrário. Árvores. Aerofrato. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com uma nova informação no caso da morte do cantor Cristiano Araújo. O carro em que ele viajava estava muito além da velocidade que o motorista do cantor informou durante as investigações. Quem afirma é a fabricante do veículo que divulgou um laudo técnico hoje. O acidente aconteceu há 2 meses. A namorada do cantor também não sobreviveu. 179 km por hora. Esta era a velocidade exata do carro quando os airbags foram acionados. A conclusão é do fabricante do veículo na Inglaterra, para onde o computador de bordo foi enviado para exame. Ronaldo Miranda, o motorista de Cristiano Araújo, era quem estava ao volante no momento do acidente. Ele não quis gravar entrevista hoje, mas há 2 semanas admitiu que estava acima do limite de velocidade permitido, de 110 km por hora. Creio eu que sim, só que não tem... não deu para olhar a velocidade, eu não ando olhando o velocímetro. E um carro é muito seguro, um carro novo e tal, você nem sente que ele está andando. O laudo do fabricante do carro não é oficial e não tem valor jurídico. Serve apenas como um reforço para entender as circunstâncias do acidente. O laudo oficial do Instituto de Criminalística de Goiás pode sair ainda esta semana. Se comprovado que o motorista agiu com imprudência, negligência ou imperícia, ele pode responder por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Além de Cristiano Araújo e do motorista, estavam no carro um empresário do cantor, que sobreviveu sem ferimentos graves, e a namorada Alana Moraes, que morreu no local. Os 4 voltavam de um show no sul de Goiás quando o veículo capotou na madrugada de 24 de junho. Uma das rodas que estava soldada teria se soltado. Cristiano era um dos fenômenos recentes da música sertaneja no Brasil. O que temos pra hoje é saudade. O motorista de ônibus que atirou num passageiro em São Paulo já foi transferido para um centro de detenção provisória. A confusão começou porque a vítima e os amigos não queriam pagar a passagem. O homem que atira a queima-roupa é um motorista de ônibus. A vítima, o passageiro. Depois de ser baleado, o homem é socorrido pelos colegas, que também estavam no coletivo, e levado para o hospital. O crime aconteceu nesta avenida, perto do Parque Ibirapuera, área nobre de São Paulo. A confusão começou quando 5 pessoas entraram no ônibus, sem pagar a passagem. O cobrador chegou a discutir com o grupo. Irritado, o motorista chamou um dos passageiros para resolver o problema do lado de fora. Testemunhas disseram que o motorista chamou a vítima para a briga aqui no meio da rua, só que ela nunca aconteceu. Assim que desceu do ônibus, ele sacou o revólver e deu um tiro no peito do passageiro. Só não esperava que o crime seria gravado aqui do lado de fora. O motorista ainda tentou fugir, mas foi identificado pelo próprio cobrador e preso pela polícia. No crime, ele usou um revólver com o registro vencido. Só que o registro que ele tem é antes do Estatuto do Desarmamento, então não tem validade nenhuma. A vítima, de 43 anos, passou por cirurgia e continua internada. O bilhete para andar de ônibus em São Paulo custa R$ 3,50, valor que quase custou a vida de uma pessoa. Um rapaz ficou preso durante a invasão a uma casa no interior de São Paulo. Ele permaneceu ali por 1 hora e só conseguiu deixar o local acompanhado pela polícia. Uma estudante de medicina morreu após ser baleada durante um assalto em Salvador. Olha só os números. Nos 6 primeiros meses deste ano, mais de 4.500 carros foram roubados na capital baiana, uma média de 25 por dia. Mariana Oliveira Teles, de 22 anos, cursava o 3º ano de medicina e morreu após ser baleada nesta rua,
de um bairro nobre da capital baiana. Alto astral, uma menina doce. Segundo testemunhas, Mariana parou o carro em frente à casa do namorado. Ao descer do veículo, foi abordada por um homem armado que anunciou o assalto. Mariana teria se assustado e jogado a mochila para dentro do prédio. O assaltante atirou várias vezes. 2 tiros acertaram a estudante. Este vídeo mostra o homem fugindo. Minutos depois de balear a estudante, o assaltante roubou um veículo neste cruzamento. E foi através do depoimento dessa última vítima que a polícia conseguiu fazer o retrato falado do suspeito, que continua foragido. O homem aparenta ter 25 anos. Segundo a polícia, em apenas 2 meses, este já é o 5º caso de roubo de veículo seguido de morte em Salvador. Ficar atento ao local, tentar observar ao chegar se tem alguém suspeito, alguém te seguindo. E no caso de nós mulheres, infelizmente, nós acabamos ficando muito vulneráveis, então o nosso cuidado tem que ser redobrado. Abalados, os pais da vítima não deram entrevista. Durante o enterro, os amigos da estudante vestiram jalecos em homenagem a Mariana. Em Jerusalém, a população israelense viu de perto um dos documentos mais importantes da história. A cópia mais antiga dos 10 Mandamentos. A restauração do pergaminho de mais de 2000 anos exigiu preciosismo e paciência, como mostra o correspondente do Jornal da Record no Oriente Médio, Herbert Moraes. Pedras lascadas, usadas há mais de 800 mil anos para produzir um elemento que ajudou o homem a evoluir, o fogo. O ocioide, que permitiu o desenvolvimento da fala. O manuscrito original da teoria da relatividade de Albert Einstein. Estamos no Museu de Israel, em Jerusalém, que comemora seus 50 anos com a exposição Uma Breve História da Humanidade. São apenas 14 objetos arqueológicos que retratam a evolução do homem. Mas foi um pergaminho de papiro com 46 centímetros e mais de 2000 anos que atraiu tantos visitantes. Todos queriam ver de perto a cópia mais antiga dos 10 Mandamentos. O documento, escrito em hebraico, traz na íntegra as instruções que teriam sido dadas por Deus a Moisés. A brasileira Luciana Weissman ficou emocionada ao se ver diante do objeto. É a primeira vez que eu vejo e meu coração está batendo muito forte. Desde que esse pergaminho foi descoberto há quase 70 anos, ele é mantido pela Autoridade de Antiguidades de Israel fora do alcance do público e sob condições rigorosas de conservação. Por isso, a raridade ficou exposta por apenas 2 semanas. Depois, voltou para o laboratório. A nossa equipe foi até lá. Penina Shor, diretora do Departamento de Conservação, trabalha há mais de 20 anos para preservar os 870 manuscritos encontrados em cavernas na região do Mar Morto em 1947. Um trabalho de paciência que exige mão firme e olhos atentos, já que muito do material está fragmentado. O pergaminho com os 10 Mandamentos passou por esse processo e, assim como os 50 mil fragmentos, foi fotografado por essa câmera especial desenvolvida pela NASA. As fotos estão disponíveis para todo mundo no site da Biblioteca Digital dos Manuscritos do Mar Morto. É um trabalho tocante. Me sinto privilegiada. Estamos aqui para tentar preservar a nossa herança e deixá-la acessível às futuras gerações, afirma a pesquisadora. E na página do Jornal da Record, no R7, você encontra o link para ver de perto a cópia mais antiga dos 10 Mandamentos. Acesse r7.com/Jornal da Record. Pela primeira vez, o governo enviou para o Congresso uma proposta de orçamento negativo. O ministro da Fazenda disse que a estimativa de gastos apresentada é realista. Pela proposta de orçamento, o governo afirma que vai ficar com 30 bilhões e meio de reais no vermelho, o que representa 0,5% do produto interno bruto. A peça encaminhada ao Congresso Nacional prevê um crescimento de 0,2% para 2016. A meta de inflação será de 5,4%. O salário mínimo passa para R$ 865,50 a partir de 1º de janeiro, se não houver alteração no Congresso. Esta é a primeira vez que o governo entrega ao Congresso Nacional uma proposta de orçamento com previsão de gastos maiores que a arrecadação. A equipe econômica estuda aumentar impostos de produtos como smartphones e bebidas alcoólicas e fazer novas concessões à iniciativa privada. Na entrevista coletiva, Joaquim
Joaquim Levy explicou que o orçamento deficitário não é o ideal, mas realista. A equação Brasil é uma equação de crescimento e é uma equação que tem solução com cooperação, com diálogo, com vontade política, com determinação, com escolhas. O ministro do Planejamento garantiu a continuidade dos programas sociais, admitiu um ritmo mais lento na concretização do Minha Casa Minha Vida e garantiu que há espaço para enxugar gastos públicos. Sim, é possível diminuir gastos públicos, nós estamos empenhados nisso. O governo pode fazer do ponto de vista administrativo. Reduções adicionais dependem de mudanças de lei. No Congresso, o orçamento foi tratado pela base aliada como realista. Já a oposição acredita que a proposta fere a lei de responsabilidade fiscal. Os ministros da Fazenda e do Planejamento entregaram a proposta do orçamento para o ano que vem ao presidente da Casa. Renan Calheiros disse que a proposta mostra uma mudança de atitude do governo. É um orçamento mais verdadeiro, mais realista. Mas com uma proposta deficitária, o Palácio do Planalto joga no colo do Congresso a árdua tarefa de ter que criar receitas para compensar um rombo de mais de 30 bilhões de reais nas contas públicas. O aumento de impostos não está descartado. Aumentar a receita ou cortar despesas. Manter o orçamento com o déficit também não é bom para o Brasil. A oposição teme que o déficit põe em risco a credibilidade do país no mercado externo, causando a perda do grau de investimento, e estuda acionar a justiça para enquadrar a presidente Dilma em crime de responsabilidade fiscal. Entregar uma bomba produzida por desmandos do governo para o Congresso consertar ou desarmar é fugir à sua responsabilidade. Em Nova York, o presidente da Câmara, que colocou em votação propostas que previam o aumento de despesas do governo, defendeu que o único caminho é reduzir gastos. Vai ter que cortar despesas, vai ter que cortar tamanho de governo, vai ter que cortar investimentos, vai ter que cortar tudo, é inevitável. Nós estamos aqui na Câmara votando aumentos salariais, vinculação de carreiras ao teto do STF, provocando um efeito cascata para todo o funcionalismo público federal. Me parece que esses números revelam que isso é impeditivo. O dólar atingiu hoje o maior valor desde fevereiro de 2003. Com a alta dessa segunda-feira de 1,17%, a moeda americana fechou cotada a R$ 3,62. E hoje a Petrobras anunciou um reajuste de 15% no preço do gás para uso residencial. O aumento vale para os botijões de 13 quilos e passa a vigorar a partir de amanhã. Veja a seguir, na série especial, as manias de arrumar, limpar, guardar, contar e até falar ao contrário. E uma história linda do menino morador de uma favela em São Paulo que, com muito esforço, realizou o sonho de estudar música numa das universidades mais importantes do mundo. E também o flagrante de jovens que bebem e usam drogas nas baladas e depois dirigem e provocam acidentes. Quando a balada termina numa casa noturna de São Paulo, a festa continua do lado de fora. Jovens visivelmente alterados seguem bebendo e usando drogas. Nesse endereço, há poucos meses, um pedestre foi atropelado e morto por um motorista bêbado que saía da balada. A reportagem exclusiva é de Thaís Furlan, Paulo T. e Márcia Barros. A festa na casa noturna, na zona oeste de São Paulo, acabou há algum tempo. Mas os frequentadores continuam durante horas em frente ao local. Uma mistura de álcool, drogas e imprudência no meio da rua, para quem quiser ver. Muitos dos jovens que ocupam a calçada estão visivelmente alterados. Eles bebem muito e tomam atitudes perigosas. Esse rapaz, que está com um copo de cerveja, logo entra no carro e vai embora dirigindo. Agora repare neste jovem sem camisa e tatuado. Ele vai até o carro dele, pega algo, volta para o grupo e começa a preparar a maconha para o consumo. Em outro momento, retorna ao veículo acompanhado de uma jovem e 2 rapazes. Lá dentro, ele e ela ingerem comprimidos de droga sintética. Lança-perfume também é consumido livremente. Este homem, sob efeito da droga,
mal consegue se equilibrar. Depois, ele reaparece com 2 garrafas de bebida alcoólica e se descontrola completamente. Durante pelo menos 1 hora faz uso do entorpecente e depois, com a maior naturalidade, entra no carro de luxo e vai embora dirigindo. No trajeto, ele não consegue respeitar as faixas que separam as pistas, fecha outros motoristas e cruza o farol vermelho, colocando em risco a vida de muitas pessoas. Em abril, o personal trainer Cristiano Stridelli morreu atropelado durante a manhã na porta dessa mesma casa noturna, quando também havia muitos frequentadores aglomerados na calçada. Yuri Jardim Medeiros dirigiu o carro. Ele desceu de ré em alta velocidade a rua de mão única e atingiu a vítima. Testemunhas revoltadas precisaram amarrar Yuri e o dono do veículo para que eles não fugissem do local. Ele nem estava em trânsito, né? Não foi um acidente de trânsito, estava sentado numa calçada e de repente uma pessoa, né, totalmente irresponsável, porque estava embriagado. O motorista não tinha carteira de habilitação. O teste de dosagem alcoólica confirmou que ele estava embriagado. A polícia também encontrou pinos de cocaína com Yuri, que foi preso por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de 10 salários mínimos e foi liberado. O mesmo aconteceu com Fernando Mirabelli. Ele tirou a vida de 2 garis que faziam a manutenção do acostamento na Marginal Pinheiros depois de sair de uma casa noturna pela manhã. No carro de luxo do gerente de banco havia uma garrafa de bebida alcoólica. Testemunhas relataram que ele também saiu do veículo segurando uma latinha de cerveja. Alex Damasceno foi uma das vítimas. Ele deixou 2 filhos e um luto sem fim para a família, que até hoje briga por justiça. Vamos pra cá, Ariel. Fica aí. Ai, cara, fica mais calmo, fica mais calmo. A revolta aumenta cada vez mais na minha família. Hoje ele tá curtindo a vida, tá com a família, tá com o irmão caçula por aí, enquanto nós estamos lá, sofrendo uma dor muito grande. Muitas pessoas que consomem álcool em bares e casas noturnas esperam o dia amanhecer para dirigir. É que pela manhã quase não há fiscalização. As blitz geralmente só acontecem até às 5 da madrugada. Depois disso, os motoristas irresponsáveis contam com um caminho livre para a impunidade. Eu tenho mais medo de ser punido por uma multa do rodízio, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ser flagrado por um radar ou por um fiscal de trânsito, do que beber e dirigir, porque eu só posso ser flagrado pela polícia, que a gente sabe que diminuiu muito e é quase inexistente. A legislação branda também colabora para a prática criminosa, segundo o advogado. O que acontece hoje com quem bebe e dirige? Nada, absolutamente nada. Tem uma multa administrativa que vai doer no bolso, R$ 1.915, e pode ser processado criminalmente, que também vai dar o quê? Nada. Na legislação, esse tipo de crime é geralmente enquadrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mesmo quem assume o risco por estar dirigindo embriagado e mata alguém por consequência disso, raramente cumpre pena na cadeia. Tinha que ser preso e sem fiança, e ficar lá dentro guardado, para aprender e pensar no que fez. Porque não adianta a pessoa ir lá atropelar, vai preso, paga a fiança, vai para a rua, como se nada tivesse acontecido. A gente está numa campanha de falar que se beber não dirige, e as pessoas vão continuar fazendo isso, vão continuar bebendo, dirigindo, porque não acontece nada. Isso não é acidente, né? É crime. A CPI da Petrobras está em Curitiba para ouvir presos da Operação Lava Jato, mas os deputados não estão conseguindo avançar nas investigações diante do silêncio dos acusados. Silêncio. O senhor é o líder dessa organização criminosa, o Brasil, ou existe alguém acima do senhor?
Seguindo a orientação do meu advogado, permanecerei em silêncio. O ex-ministro José Dirceu repetiu a mesma frase 14 vezes. Mais magro e com aparência abatida, ele não respondeu a nenhuma pergunta dos deputados sobre a corrupção na Petrobras. Além do ex-ministro, outros 4 presos da Operação Lava Jato foram convocados. Entre eles, o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio de Azevedo, e o ex-diretor internacional da Petrobras, Jorge Zelada. Todos também ficaram em silêncio. Vou permanecer em silêncio. À tarde, os delegados da Polícia Federal tentaram ouvir José Dirceu, mas novamente ele ficou calado. Sou obrigado a manter o Zé, ainda que contra a vontade dele mesmo, em silêncio, para poder ter conhecimento pleno da acusação, para depois poder falar. A Polícia Federal já adiantou que amanhã vai indiciar o ex-ministro José Dirceu e outros 7 envolvidos na 17ª fase da Operação Lava Jato, que ficou conhecida como Pichuleco. Para os delegados, há provas que o ex-ministro e pessoas ligadas a ele receberam propina. Todos devem responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vanderlei Luxemburgo foi demitido pela 2ª vez neste Campeonato Brasileiro. Luxemburgo ficou menos de 4 meses no comando do Cruzeiro. A derrota em casa para o Santos por 1-0 foi a 10ª na competição. Com o Cruzeiro, o treinador só venceu 3 dos 19 jogos. Faz bastante calor em quase todo o Brasil nesta terça-feira. Hoje, várias capitais tiveram a tarde mais quente do inverno. Em São Paulo, fez 32 graus. Amanhã, a temperatura cai 3 graus e pode garoar no fim do dia, máxima de 28. Em Cuiabá, chega a 40 graus. Uma frente fria provoca chuva fraca e isolada entre o Rio Grande do Sul e o sul do Rio de Janeiro. Já do Acre ao norte do Pará, pode chover forte. Nesta parte do litoral do Nordeste, apenas pancadas de chuva. No Centro-Oeste, o tempo fica muito seco, 15% de umidade, considerado estado de alerta. No litoral da região sul, o mar fica agitado, com ondas de até 3 metros. A temperatura cai em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Campo Grande, 35. Em Natal, 29. Em Palmas, calorão e tempo seco, máxima de 39 graus.